Olá, amados de Yahushua. Enfim, terminando a série de estudos do Apocalipse que filtra do sistema religioso, tira todas as mentiras e enganações, dá uma visão mais realista da coisa, que eles tentam nos esconder para nos confundir da verdade. Bom, esse capítulo fala das duas famosas testemunhas, mártires, e quem seriam elas. Como você já viu, eu sou adepto e creio totalmente que seja o Velho e o Novo Testamento. Existe um versículo só que comprova, nós vamos ver, um versículo só que comprova que não pode ser dois seres humanos. Nós vamos ver mais na frente. Mas a primeira questão que eu quero levantar é por que teria necessidade, nos últimos anos, de ter dois testemunhos, dois seres humanos, fazendo profecia pelo mundo, se está tudo na Bíblia, se está tudo dentro das Escrituras, o que vai acontecer? Quem é o antimessias, da onde vem, as trombetas, as taças, a batalha final no Armagedon, a besta, o falso profeta e os reis da terra, a Nova Jerusalém chegando, os 1000 anos nos céus e na terra, a Nova Jerusalém, como ela vai ser, né? Então, por que teria necessidade de ter dois seres humanos perambulando aí pelo mundo, fazendo profecia para converter as pessoas? Não, a conversão está nas próprias Escrituras. Conversão está nas próprias Escrituras. E pelo próprio Messias, quando ele teve na primeira vez como ser humano aqui na Terra. Então, não tem lógica. Sinceramente, eu não vejo lógica nisso, de ter dois seres humanos fazendo profecia e acontecendo. Tem que se converter dentro do que está acontecendo aqui, dentro das Escrituras e os sinais que estão sendo feitos nesses últimos anos aí. Então, é ilógico isso. E outra, por que durante 3 anos e meio, nós vamos ver esse tempo aí, a mídia que a gente sabe que é dos senhores do mundo, que é dos falsos judeus, que é dos Illuminati, que eles controlam tudo, porque eles deixariam dois seres humanos aí, né, vestido entre aspas de saco, sair fazendo profecia pelo mundo e divulgando em rádio, televisão, internet, jornal. Não tem lógica nenhuma, amigos. Não tem lógica nenhuma isso. Nós vamos ver por que o Novo e o Velho Testamento são essas duas testemunhas, ok? Aí tem alguns que vão dizer, tem um apócrifo, eu não sei qual é o apócrifo exatamente, que diz que é Elias e Enoque, porque não morreram, foram para o céu transladados e tal, e diz que é claramente, meu amigo, apócrifo eu não considero integralmente correto. Ok, respeito os irmãos que estão pregando isso, mas discordo completamente. O meu guia são os 66 livros. Se não bater com os 66 livros, tô fora. Esquece. O meu Criador, para mim, ele quis informar os 66 livros que estão na Bíblia dita protestante. E ele, para mim, é todo poderoso. Se ele fosse integralmente certo, ou faria necessidade estar na Bíblia, estaria. O meu Criador é onipotente. Então vamos lá. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo, e disse, levanta-te, e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o mexas. Porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Bem, amados, primeira coisa, a gente tem que identificar de quem está falando, de quem o texto se refere. É de João? É do Messias? É do Criador? Ou é de algum evento? Então como é que a gente vai descobrir isso? Bem, o livro todo de Apocalipse foi revelado a João pelo Messias, ok? Nós vamos encontrar isso em Apocalipse 1, no primeiro verso. No primeiro verso já. Aqui, revelação de Jesus Cristo e Yahushua, a qual
Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou. Se a revelação é de Jesus, é de Yahushua, o anjo é o próprio Yahushua. Então, quem a enviou foi o Messias, e as notificou a João, seu servo. Então, todo o livro de Apocalipse é a revelação do Messias, ok? Aí nós vamos nesse verso 3 do Apocalipse 11, a gente vê que a narração toda do capítulo 11 é do Messias. Só nessa primeira frase do primeiro verso é que João fala: e foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo, quer dizer, o Messias, e disse. Acabou a participação da narração do João. A partir de agora é o Messias que vai narrar até o final do capítulo 11. O Messias faz: levante-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E no verso 3, aqui em vermelho está muito claro. Ele fala: e darei poder às minhas duas testemunhas, às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. As minhas duas testemunhas. Então, as testemunhas de quem? É do Criador? Não. É do João? Não. Está falando de alguém, outra pessoa? Não. De algum evento? Também não. Então, é testemunha de quem? Do Messias. Ok? Isso tem que ficar bem claro para a gente não ter erro. Desculpe eu estar falando assim enfaticamente, mas tem que botar isso na cabeça de vocês. Fazer vocês raciocinarem aí. Quem está preso a interpretações erradas. E outra coisa, tem gente falando que é o povo israelita e o povo gentil. Você estava lá há 2000 anos atrás para testemunhar com seu olho físico que o Messias veio mesmo? Não. A gente tem o testemunho. O testemunho. A gente não é testemunha. A gente tem o testemunho na Bíblia, nas Escrituras. Mas não somos testemunha. Então não tem essa também de povo israelita, povo judeu com povo gentil. Outro erro de interpretação. Outro erro. Se não é o Criador, duas tábuas contendo os 10 mandamentos. Não. Se é testemunha do Messias, a lei proveio de quem? Do Criador, direto a Moisés. Então as tábuas também estão descartadas. As duas tábuas de pedra. O decálogo, os 10 mandamentos. Ok? Vou refutar o resto depois. Vamos lá. Seguindo com o texto. Bem, amados, continuando. Verso 1 a 3, né? Depois dessa explanação. Vamos explicar o que quer dizer as outras coisas. Aqui o João recebeu uma cana semelhante a uma vara para medir o templo de Deus. Em algumas Bíblias está santuário de Deus. E o altar e o que nela adora. Bem, no Novo Testamento, santuário de Deus, do Criador, é a igreja. Tanto o povo judeu, né, quanto o povo gentil. Mas quando aqui está falando em altar, coloca a palavra altar, está simbolizando o povo judeu israelita do Antigo Testamento. E no verso 2, quando ele fala para deixar de fora o átrio exterior, né, que foi dado às nações e aos gentios, em outras Bíblias está escrito aos gentios, e que pisarão a cidade santa por 42 meses, nós estamos falando justamente que é o povo gentil que entrou na nova aliança. E este pisarão a cidade santa por 42 meses é o período papal de soberania papal de 1260 anos, que volta a falar no verso 3. Aí, como a gente identificou as duas testemunhas, sendo o Novo e o Velho Testamento, que profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Né? É o mesmo período, tanto os 42 meses quanto os 1260 dias, dão a mesma coisa,
é o período de soberania papal, de 538 a 1798, onde eles perseguiam os verdadeiros cristãos, o povo do Eterno, que ia contra as doutrinas da Igreja Católica, do papado. Não interessa, teve períodos mais brandos, mais fortes. Isso foi oficializado, homologado por um edito em 538. Isso durou até 1798. Se teve períodos brandos ou mais fortes, não interessa. Interessa que esse período foi constituído e oficializado. Bom, o vestidas de saco aí, lê lá em Ezequiel 7:18, está dando sentido do que é esse vestidas de saco. Mas você tem que ler o Ezequiel 7 todo, né, para você entender o que vai acontecer com o Illuminatis e a sua corja. Não vou aqui destrinchar isso para vocês não, ok? Agora, o que vale aqui ressaltar? Bem, se você viu meus vídeos das trombetas, que o fim estaria muito mais próximo do que falam, vou deixar aqui o link para você depois assistir. Eu falo que em Apocalipse 6, verso 17, avisa que as trombetas serão em um dia. E um dia, profeticamente, significa um ano literal. Então, esse tempo aqui passa e muito um dia. Um dia 360 dias no calendário do judaísmo, que está na Bíblia, são 360 dias. Logo, 1260 dias ou 42 meses, que é a mesma coisa, passam e muito esse período. Portanto, não podem ser literais. Estão dentro da trombeta? Estão. Mas não podem ser considerados literais. Então, são tempos proféticos, onde um dia equivale a um ano. Tá? Você vai ver na trombeta, na quinta trombeta, 5 meses. Aqui nesse próprio capítulo, vamos falar, tem 3 dias e meio, aí vai ser literal. Então está fora dos 360 dias. O que passar de 360 dias não pode ser literal, ok? Então, mais uma vez, nós estamos comprovando que não pode ser 2 seres humanos. E não vai ter 3 anos e meio de tribulação, ok? Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Bem, gente, verso 4, as 2 oliveiras e os 2 castiçais, outras bíblias, candeeiros, que estão diante do Deus da terra, do nosso Criador. Você vai ler Zacarias, capítulo 4 todo, que você vai captar que é a palavra do nosso Eterno. Não está explícito lá que está falando que é o Novo e o Velho Testamento? Não está explícito. Mas se ler desde o primeiro ao último verso, você vai captar que não são 2 seres humanos. E nos Salmos 119, verso 105, diz que a lâmpada é a palavra do Eterno. Você vai encontrar essa lâmpada descrita em Zacarias 4, ok? E, se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca, e devorará os seus inimigos. E, se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Bem, verso 5, aqui está dizendo claramente, não claramente, a maioria não entende, que é o Eterno que preserva as Escrituras. Se você hoje tem uma Bíblia na sua mão, não é graças à Igreja Católica, não é graças a nenhuma instituição protestante, nem graças a nenhuma instituição religiosa. Se você hoje, em 2013, tem uma Bíblia na mão, é graças ao nosso Criador, ao nosso Eterno. Por isso que ele fala aqui, quem quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca. Fogo aí tem conotação de juízo, né, de consumição, e devorará seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. É por isso que eles não acabaram com a Bíblia.
só adulteraram, só entre aspas, né? Adulteraram e fizeram esse emaranhado de doutrinas erradas que a gente conhece no sistema religioso inteiro. Então esse papo de que foi a Igreja Católica, graças à Igreja Católica, como o senhor Paulo Ricardo, aquele padre, diz, é uma conversa fiada, é o eterno que garante que a Bíblia chegue em suas mãos. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova, nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Bem, esse verso 6, que dá uma menção, uma alusão a Elias e Moisés, mas não é isso. Não é isso. Esse fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia lembra que o Elias, né, pediu ao Eterno para os 3 anos e meio para fechar o céu que não chovesse. E as águas para convertê-las em sangue lembra Moisés no Egito com as 10 pragas lá no faraó. Mas não quer dizer isso. Obviamente não quer dizer que são eles. Até porque Moisés morreu. Moisés comprovadamente morreu. Judas, verso 9. Judas só tem um capítulo. Judas, verso 9, está lá comprovando que o Moisés morreu. Então, ele não pode ressuscitar e morrer de novo. Implica no versículo e na doutrina que a cada um de nós cabe morrer uma só vez. Bom, e esse verso final, todas quantas vezes quiserem, quer dizer que são pragas que estão fora da Bíblia. Vamos dar aqui o exemplo agora recente. Aquela chuva de gafanhotos que aconteceu no Egito, Israel, né, ano passado, 2012, e agora na ilha de Madagascar. Quer dizer, nem tudo está nas Escrituras. Então esse verso, todas quantas vezes quiserem, quer significar isso. Não necessariamente tem que estar nas Escrituras. Entenderam? E, quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá, e os matará. Bem, amados, aqui no verso 7, quando acabar o seu testemunho é quando começar a perseguição. Depois do fim da soberania papal em 1798, nós estamos vivendo um período que a gente pode falar de Bíblia, pode explanar a palavra do nosso Eterno, sem perseguição, mas quando chegar a besta do abismo, que está em Apocalipse 17, lhes fará guerra e os vencerá, e os matará. Isso é logicamente entre aspas. Não permitirão que os povos falem nada de Bíblia e de Escritura, que preguem a palavra. Ok? E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. No verso 8, nós temos a identificação aonde isso vai ocorrer, na praça da grande cidade. A grande cidade é Jerusalém, descrita na Bíblia, não é Roma nem Vaticano. Já estaremos na 6ª trombeta, lembrando, estamos perto da 7ª trombeta, né? Praticamente o último acontecimento. Praticamente não, podemos quase com segurança certa de que é o último grande evento do mundo, antes da 7ª trombeta e o arrebatamento. E vai acontecer isso. Agora observe o verso 9. O versículo que eu falei que comprova, falei lá no início do vídeo, que comprova que não pode ser 2 seres humanos. É esse verso 9. E homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações, verão seus corpos mortos por 3 dias e meio. Esses 3 dias e meio aí já é literal. 84 horas, né? É literal. Não
permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros, ou seja, em caixões, ou seja, enterrados. Não permitirão. Agora eu faço uma pergunta. Vamos raciocinar. Se aqui diz que são vários povos de tribos, línguas e nações, como é que eu aqui do Brasil, você, meu amado, que está assistindo esse vídeo, um chinês lá na China, um australiano, né, um africano lá da África do Sul, ou mesmo um americano dos Estados Unidos, isso acontecendo lá em Jerusalém, como é que pode eu e você, outras pessoas do mundo inteiro, impedir que o exército da nova ordem mundial, que já está tomada lá em Jerusalém, como é que eu, você, qualquer cidadão do mundo, pode impedir que o exército da nova ordem mundial pegue esses corpos e enterre, ou faça o que quiser, põe em fogo, sei lá, faça o que quiser. Como é que eu daqui do Brasil, você amado aqui do Brasil, pode impedir que 2 corpos de seres humanos sejam postos em sepulcros, sejam enterrados? Então aqui esse versículo é claro que não são 2 seres humanos. Está claro, mais uma vez, que não são 2 seres humanos. Está confirmando que são as Escrituras. Se você raciocinar, você vai ver que são as Escrituras. Se o testemunho e a narração é de nosso Yahushua, nosso Messias, ele fala que são as 2 testemunhas dele. Comprovamos isso em João 5,39. São as Escrituras que determinam e testificam a existência dele. Então, como é que aqui pode ser 2 corpos de seres humanos? Então a gente tem que prestar atenção nas frases, nos versículos. Tem detalhezinhos, sabe, que eliminam várias interpretações erradas. A gente tem que prestar atenção, parar de se guiar do que o fulano está falando, sistema religioso, e ler com profundidade, ler com calma, sabe? Ler com calma. Não entendeu? Lê de novo, que a gente vai começando a pescar esses detalhes. Então aqui está muito claro que não pode ser 2 seres humanos, ok? Ficou claro isso? Então vamos para a próxima. Versículo 10 a 12. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia: Subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Bem, verso 10. Isso aqui está no literal, não vejo nada demais, nada o que explicar. Eles vão ficar felizes, né? Os ímpios, os noveristas, os satanistas, e mandaram presentes uns aos outros, porquanto a Bíblia, as Escrituras fizeram atormentado eles a vida toda, né? Não só na grande tribulação, mas a vida toda, porque eles sabiam que o juízo viria um dia. No verso 11, depois de 3 dias e meio, literais, né? Vem o Espírito de vida nas Escrituras, vindo do nosso Eterno, e puseram sobre seus pés. Pés de quem? Da terra, né? Em Isaías 66 fala que a terra é o estrado dos pés do Eterno. E caiu grande temor sobre os ímpios que viram, né? No verso 12, subiu para o Eterno. O que quer dizer isso? Subiram ao céu em uma nuvem. Quer dizer que o povo foi encorajado pelo próprio Espírito do Eterno a falar das Escrituras, a não deixar a besta e o sistema da nova era derrubarem as Escrituras, né? E os seus inimigos os viram. Não tem muito o que explicar aqui, é só entender a linguagem simbólica do que está sendo falado. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai.
eis que o terceiro ai cedo virá. Bem, para terminar, eu não só vou até o verso 14, porque verso 15 a 19 eu já falei nas trombetas. Você dá uma olhada no vídeo das trombetas, que eu explico até o verso 19, com detalhes. No verso 13 mostra que vai haver um terremoto em Jerusalém e 10%, a 10ª parte, vai morrer, né? Que dão 7.000 mortos. E os demais que ficaram atemorizados deram glória ao nosso Eterno. Aí pode ser ímpios como pode ser o povo santo também. Pode estar as duas classes misturadas, né? Vai embargando para a 7ª trombeta. É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Quer dizer, alguns dias depois vai vir e soar a 7ª trombeta, ok? Então foi esse a explicação do Apocalipse 11 e as duas testemunhas do Messias, o Novo e o Velho Testamento. Não tem Enoque e Elias, não tem Elias e Moisés, não tem as duas tábuas de pedra dos 10 mandamentos, não tem 2 cristãos do nada aparecendo, porque também não tem 3 anos e meio. Então fica claro aqui que as Escrituras, pelo simples fato que a narração é do Messias e que não são 2 seres humanos, como comprova no versículo 9. Bem, amados, só fica agora faltando Apocalipse 10, João e o livrinho. Eu tinha já pronto no meu PC antigo, mas quando acabei de fazer e no dia seguinte a salvar, pifou meu notebook. Estou tentando recuperar esse HD, mas se eu não conseguir, eu vou refazer um vídeo mais ou menos de meia hora, ok? Você pode gravar e distribuir, isso é livre. Já me pediram 2 pessoas, claro que pode. Se você acredita no meu trabalho, nas minhas explicações, nas minhas interpretações, gostou, tem sentido para você, fique à vontade e faça DVDs e distribui para você, para quem você quiser, ok? Muito obrigado, fique na paz de Yahushua e que o Eterno nos ajude a passar essa grande tribulação que está vindo aí. Muito obrigado.